Boa noite a todas, todos, todes. É com enorme alegria que a Escola da Defensoria Pública recebe hoje, dando continuidade a esse curso tão importante que trata do direito das populações indígenas. Dando continuidade, recebemos com enorme alegria os queridos professores Carlos Marés, Alessandra Quimes e Ana Luísa Zago, para que a gente possa continuar conversando hoje sobre o ponto de vista do direito posto e da atuação da Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública Federal na defesa e na garantia desses direitos tão importantes, tão vilipendiados, tão desconsiderados no nosso país, que é um país de origem indígena, é um país que tem uma dívida gigantesca com essa população e um sistema de justiça, lamentavelmente, ainda muito elitista, que precisa voltar a sua força, a sua atuação, a sua energia, a sua potência normativa, inclusive, não só nacional, mas também internacional, na defesa dessa população. Como nós já estamos em continuidade aqui, eu vou aproveitar para apresentar o professor Carlos Marés, que eu sei que dispensa apresentações, e logo em seguida já passo a palavra ao senhor, professor, para que a gente possa otimizar o nosso tão precioso tempo, lhe ouvindo. E, bom, enfim, hoje o professor Carlos Marés vai falar sobre o direito posto. Eu vou colocar aqui para ler, que aí eu fico de frente para vocês. O direito posto, direitos e garantias no ordenamento jurídico brasileiro e em documentos normativas internacionais. E o professor Carlos possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em Direito pela mesma universidade, é professor titular do programa de mestrado e doutorado da PUC do Paraná e membro do Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental, CPDIS. Professor Carlos, por favor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado e muito boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com defensores públicos, porque eu acho que esta carreira de defensores públicos, a defensoria, assume uma importância fundamental na vida social brasileira e veio preencher uma necessidade básica não só da justiça, mas principalmente da cidadania em relação à justiça e seu acesso. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar, e mais alegria ainda ver que a Defensoria tem se preocupado com o tema, que realmente, como disse a Patrícia, é um tema muitas vezes esquecido. E principalmente a Defensoria não pode esquecê-lo, não é? Então, para mim uma alegria muito grande estar presente aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Certamente, a questão assim posta como o direito posto é conhecida por todos vocês. Eu não acredito que eu pudesse dizer nenhuma novidade a respeito do direito posto, exatamente tal como ele está escrito na Constituição e nas normativas internacionais. Mas, por isso mesmo, a minha preocupação não é dizer o que diz a lei, mas sim o que diz atrás da lei, o que significa, a partir da questão indígena, o texto estabelecido na norma. E é claro que a norma, quando a gente pensa na norma nos direitos indígenas, a primeira coisa que nos vem à cabeça é que essa norma ela é escrita de cá para lá, ou seja, ela é escrita por nós, pela sociedade branca, pela sociedade hegemônica, para os indígenas. E, portanto, ela já começa com o pé mais ou menos quebrado, ou seja, ela tem que acertar o passo. Esta é a primeira coisa que temos muito claro. Como dizia uma velha liderança indígena, Gavião Paiaré, que ele dizia, bom, que o direito, quando a gente explicou para ele o que era o direito, no processo constituinte mesmo, ele dizia, bom, esse direito, a lei, é uma invenção de vocês, não é? E é uma invenção. Pois bem, essa é uma nossa invenção. Então, Pairé dizia, mas se a lei não protege o que a gente é, como a gente é, o que a gente tem, então muda a invenção. Inventem outra, porque essa não serve. E é exatamente isso que foi feito, mais ou menos,
na Constituição de 88. No processo constituinte, houve uma discussão com os povos indígenas participaram dessa discussão, muito menos do que poderiam participar hoje, é bem verdade, mas participaram. E, portanto, é uma nova invenção. E o que é essa nova invenção da Constituição de 88? Que, diga-se de passagem, não é uma invenção só brasileira, ela é um processo que é continental e é um processo que, no fim das contas, é mundial por causa da Convenção 169 da OIT. Mas o que é essa invenção? Essa invenção é uma coisa que os povos diziam e ninguém entendia. E eu desconfio que até hoje muitos não entendem ainda. Os povos diziam: olha, nós existimos coletivamente. Nós somos grupos humanos com vida coletiva própria. Portanto, este existir indígena era uma questão fundamental para os indígenas. Então, o que eles diziam é o seguinte: o direito tem que reconhecer a nossa existência. Não a existência como indivíduo, porque isso está claro que reconhece. Isso já estava reconhecido. Isso o direito moderno já tinha inventado. Pois bem, então, a primeira questão colocada é que este direito posto, o direito escrito na Constituição, tinha que reconhecer um ser. Eu vou dizer a palavra jurídica que nunca foi dita na norma: o sujeito de direito coletivo. Esse nome não aparece, não é? Quando a gente fala sujeito de direito coletivo, mas onde é que está isso? Não está. Né? Mas é. E qual é esse sujeito de direito coletivo? Esse sujeito de direito coletivo está escrito com a expressão a organização social indígena. Quando a Constituição diz são reconhecidos, o léxico aqui e a estrutura da frase é meio esquisita, mas diz assim, não é? São reconhecidos aos índios sua organização social. É curioso, né? Porque devia dizer mais diretamente assim: é reconhecida a organização social indígena, mas diz, são reconhecidos aos índios, aos indivíduos índios, sua organização social. É uma forma meio travessa de dizer a coisa, mas está dito: a organização social indígena é reconhecida. E a organização social é feita pelos indígenas. Cada povo tem a sua organização social, as suas formas sociais, as suas estruturas sociais. Este é um sujeito coletivo. Portanto, a primeira compreensão que nós daqui temos que ter, e que não é fácil, é de que aquele grupo é um ser em si, como grupo. Não é uma porção de indivíduos, não é uma junção de indivíduos, é um grupo. Pois bem, eu acho que esta é a grande mudança, a invenção do direito moderno em relação aos povos indígenas das Américas. Mas essa mudança tem consequências. E a primeira e mais fundamental das consequências é que esse grupo, para existir, ou seja, se é reconhecida a sua existência, para existir, ele precisa estar num lugar. Se ele não está num lugar, ele não existe. Se ele não tem um lugar para estar junto, ele não existe. Não é como um indivíduo que pode existir em qualquer lugar. A existência do indivíduo não depende do lugar. Embora ele tenha que estar em algum lugar, tanto faz o lugar. Ele existe no hospital, ele existe na escola, ele existe no trabalho, ele pode existir em qualquer lugar. Pode existir viajando, pode existir no exílio. Mas o corpo, o grupo, não. O grupo tem que estar junto em um lugar. E essa é a diferença da questão territorial para um indivíduo, como eu, que posso estar agora em Curitiba, para um grupo que tem que existir um lugar que ele esteja, ainda que o indivíduo não esteja. Claro que o integrante do povo, o Paeré, que eu citei, o Paeré já é falecido, é uma grande liderança, Gavião,
que já é falecida. Mas o Paiaré, por acaso, ele estava exilado em outro lugar, porque ele estava resistindo em um território que foi destruído. Então, ele estava fora do território dele. Não tem importância onde ele estivesse. A reivindicação territorial do grupo estava lá, em uma área que se chama Maria, no sul do Pará, perto de Marabá. Esta é outra compreensão difícil para nós, porque a territorialidade parece ser apenas uma territorialidade política. E, nesse caso, não é política, ou não é só política, ela é existencial. Para existir o povo, tem que existir o território. E mais, como a cultura tem uma relação íntima com a natureza, a questão da natureza, ou o que nós chamamos de meio ambiente, a ecologia do local, tem que ser aquela, e não outra. Então, na década de 70, durante a ditadura, quando os Nambiquara foram tirados de sua terra e colocados em outra terra, porque, afinal, tanto fazia, eles precisavam estar numa terra, tanto fazia estar no Vale do Guaporé ou nas montanhas, não sei de onde. Eles foram tirados e morreram quase todos. Foi um genocídio da ditadura em relação aos Nambiquara. Só entre parênteses, eles foram retirados por uma razão muito lógica para o nosso sistema, mas absolutamente ilógica para o sistema Nambiquara. Eles foram retirados porque eles viviam nas terras consideradas terras mais férteis do mundo. E diziam, eles não plantam. Para que eles querem terra fértil? Quando era exatamente o contrário. Porque eles viviam naquelas terras tão férteis, eles não precisavam nem plantar. A natureza dava. A lógica de ponta cabeça. Mas o que eu estou querendo dizer apenas é que esse direito inventado inventa também uma territorialidade. Portanto, o território é inerente ao povo. Não há povo sem território. Por isso o absurdo, por exemplo, do marco temporal, que quer dizer que o território só pode existir se naquele tempo existisse ali. Não, se há um reconhecimento do povo, ele existia em algum lugar, ele estava exilado do seu território. Mas o seu território é aquele. Pois bem, não vou entrar na discussão do marco temporal, porque nós levaríamos muito tempo aqui e eu já lá vou na metade do meu caminho. Dito isso, eu quero apenas acrescentar que a demarcação de terras, que está na Constituição, é apenas e tão somente um detalhe nesse direito. E qual é o detalhe? O detalhe não é para os povos, o detalhe é para nós. Este direito que nós temos aqui, o direito moderno, é que precisa da demarcação. Não são os povos. Os povos não precisam da demarcação, desde que respeitem seu território. Mas eles entenderam, num determinado momento, que se nós não demarcarmos, nós não respeitamos. Então, para conferir esse respeito à organização social e ao território, é preciso demarcar. Mas a demarcação é apenas uma consequência. Não gera direito, não cria direito e não exclui direito. Isto é, uma demarcação mal feita nem gera direito para os indígenas, nem retira direito dos indígenas. Outra violação feita pelo Supremo naquelas condicionantes, de dizer que uma área não pode ser, uma vez demarcada, nunca mais pode ser aumentada. Por quê? Se ela está dentro dos critérios da Constituição, por que não pode corrigir o erro da demarcação? A demarcação é só um detalhe. Essa questão que eu coloco da demarcação é uma constante desde a Constituição de 88, que é uma tentativa de fazer com que a demarcação prevaleça sobre o direito territorial. Sem demarcação não há direito. Isso não é verdade. Não está escrito assim na Constituição. E nem pode ser interpretado assim por mal leituras. Pois bem, outra leitura que é muito difícil, muito complicada para nós, mas que eu vou passar muito rapidamente, é a questão também colocada pela Constituição, mas já era colocada antes, já existia essa formulação dessa forma antes,
que é a posse permanente e usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre as terras, sobre suas terras. Para os indígenas, isso não significa nada, porque é uma coisa tão óbvia que a posse é permanente, ou seja, é tão permanente que não precisa nem estar lá para ela existir. Ou seja, não é necessário que esteja fincado lá, que esteja com o pezão lá na terra para que ela seja posse. Ou seja, é uma variação da nossa posse civil, é o entendimento da nossa posse civil, que não faz nenhum sentido para os povos indígenas e também não faz sentido o usufruto exclusivo. Porque é claro que o usufruto é exclusivo. Mas essa tem uma formulação antiga, não é da Constituição, já é anterior, é inventada antes, exatamente para retirar qualquer direito que não seja indígena sobre essas terras. Essa é a questão. A posse permanente, o usufruto exclusivo, é dito para a sociedade envolvente, para a sociedade hegemônica, dizendo assim, ó, não metam o seu balaio lá, porque lá não pode. Lá a posse é permanente dos indígenas. Não há posse, não há qualquer reconhecimento de posse possível de quem não seja indígena, porque a posse é permanente. E não há possibilidade de usufruto de terceiros. Passando isso rapidamente, eu vou para a Convenção 169. Eu quero dizer que a Convenção 169 é um monumento jurídico do ponto de vista dos direitos indígenas, assim reconhecido pelos indígenas, os indígenas reconhecem isso, e os indígenas entenderam a Convenção 169. A Convenção 169 tem uma participação direta dos povos indígenas da América, principalmente, mas não só da América, também tem uma participação, na sua elaboração, tem uma participação muito grande de povos de outros lugares do planeta, como, por exemplo, os do norte, da Noruega, da Suécia e da Finlândia, né? A Lapônia, e mesmo de povos indígenas localizados no Japão. Então, é um movimento internacional. Mas os povos indígenas da América foram os sustentáculos dessa convenção. O Sami da Noruega também, inclusive com uma grande influência ao Estado norueguês que participou dessa discussão. Pois bem, a Convenção 169, ela não traz mais direitos do que a Constituição brasileira. Então, tudo que eu disse da Constituição brasileira também vale na questão do reconhecimento do grupo, né? O ser coletivo está expresso na Convenção. E está expresso também a territorialidade. Então, as duas coisas estão expressas na Convenção, e eu não vou repetir, porque estão muito bem expressos na Constituição, e para nós brasileiros é melhor usar a Constituição. Entretanto, a Convenção trouxe entre vários, um direito, um reconhecimento de direito, um esclarecimento de direito, que é fundamental, que é a consulta prévia. Por que ele é um esclarecimento? Porque ele é um direito mais ou menos óbvio e decorrente da existência do ser. Se o ser é reconhecido como existente e deve ter e tem que ter um território para nele viver, obviamente, qualquer coisa que afeta esse território e os seus direitos, ele tem que participar da discussão. É mais ou menos, digamos, um axioma jurídico. Pois bem, a Convenção, entendendo isso, e os indígenas entendendo isso, reclamam da Convenção que isso seja claramente colocado. Isso é claramente colocado no artigo 6º da Convenção, que é o direito à consulta, o assim chamado direito à consulta. Então, logo que nas primeiras discussões jurídicas do direito à consulta, eles dizem, bom, a consulta não é exatamente um direito, o direito são os outros. O direito é o direito à vida coletiva e ao território. E a consulta é apenas a realização desse direito. Isso é uma discussão teórica que não tem muito fim, não é? O fato é que a consulta tem que ser procedida. E a Convenção diz como é que procede a consulta. E a Convenção diz que a consulta tem que ser feita, primeiro, para chegar a um convencimento e chegar ao consentimento. E para o povo consentir, ele tem que saber o que está sendo discutido e o que ele está consentindo. Portanto, trata-se de um consentimento.
Não se trata, como todas as interpretações, grande parte das interpretações contrárias aos indígenas dizem até hoje, que é apenas uma consulta, que se os indígenas dizem não, não tem nenhuma consequência. E o Estado pode proceder do mesmo jeito, apesar da consulta da resposta ser não. Não é assim, não. Não é isso que está escrito. Está escrito que a consulta se faz para chegar a um consentimento. E consentimento quer dizer aprovação. E não apenas responder à consulta. Pois bem, dito isso do consentimento, eu queria passar para frente dizendo o seguinte: para consultar, os estados nunca souberam como fazer essa consulta. Nem a OIT. Nem a OIT. A OIT chegou no máximo de dizer, diz na lei, né, na norma, diz, a consulta deve ser feita por meios e procedimentos adequados ao povo. Portanto, essa adequação ao povo, quem tem que dizer o que é adequado é o próprio povo. E isso fez surgir uma grande discussão, que demorou 10 anos. Eu digo demorou mais de 10 anos, né? Porque, na verdade, ela começa a ser discutida em meados da década de 90 e vai aprofundar essa discussão apenas no século XXI e já na segunda dezena do século XXI, né? Na segunda década. E o que está, onde está o centro dessa discussão? Essa discussão é como fazer a consulta. Claro que os estados relaxavam e não faziam consulta, não sabiam como fazer consulta, diziam que não podia, que não dava certo, até que os povos mesmo tomaram a iniciativa de dizer como é que se faz essa consulta. Alguns estados tentaram fazer uma lei, um fracasso absoluto, e depois, na década, em 2014, o povo Yayampi escreve um documento dizendo: nós queremos ser consultados assim. E esse nome se generalizou como protocolo. Alguns estados tentaram fazer protocolo. O México mesmo estabeleceu alguns protocolos, fazendo o estado fazendo o protocolo, como é que consulta. Então, nessa tentativa de impor a forma de consulta. Claro que isso foi um fracasso total em todos os estados que tentaram fazer a partir do estado, dos estados nacionais que tentaram, a partir de si mesmo, fazer o regulamento da consulta, e um fracasso jurídico, porque os povos não aceitaram, porque os povos se rebelaram, porque é uma rebelião dos povos. No Peru foi uma verdadeira rebelião, que impuseram coisas muito diferentes. Pois bem, então isso que passou a ser chamado protocolo de consulta, que se estendeu como rastrilho de pólvora pela América, com muita restrição dos estados, com muita reação dos estados, mas os estados não tinham potência para poder resistir, porque juridicamente é uma coisa muito bem, claramente formulada e está dentro do sistema jurídico internacional, afinal reconhecido até pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, passa a ser, eu digo, a realização daquela invenção feita na década de 90, na década de 80, principalmente a iniciar pela Constituição brasileira, a invenção jurídica de que os povos têm direito à existência. Se eles têm direito a existir, eles têm direito a dizer de si mesmo. E eles têm direito a dizer como podem ser ouvidos e vistos pelo sistema jurídico hegemônico. Por quê que eles têm esse direito? Porque o sistema jurídico hegemônico não sabe como funciona um sujeito coletivo de direitos. Sabe muito bem como são os sujeitos individuais. Sabe, estabelece todas as regrinhas como funciona. O sujeito coletivo não. E como não consegue criar a imagem do sujeito coletivo de direito, esse sujeito coletivo de direito só pode ser expresso pelo próprio sujeito coletivo de direito através desses protocolos. Eu acho, já apenas para terminar, que a Defensoria Pública, as defensorias públicas, têm um papel gigantesco na construção desse direito.
ao lado, obviamente, dos povos, porque os povos têm seus advogados, o que hoje é uma grande vantagem. Eu quero contar para vocês, quando eu comecei a advogar para povos indígenas, não tinha um único indígena, mais ou menos, que tivesse chegado perto de uma faculdade de Direito. O primeiro foi formado num grupo que eu trabalhei, que era o Núcleo de Direitos Indígenas, da Universidade Católica de Goiás, que é Paulinho Pancararu, Paulo de Oliveira. E então, hoje, os defensores contam com essa fortaleza. Eles mesmos, a defensoria já é uma fortaleza, mas conta com a outra fortaleza, que é a fortaleza dos próprios povos terem seus advogados, conhecendo o direito do Estado e, portanto, podendo entender essa relação, que é uma relação complicadíssima para as cabeças modernas. Muito obrigado. Obrigada, professor. A gente combinou que as perguntas vão ser feitas no final, mas esse seu final de fala tem realmente muito a ver com a Defensoria Pública, né? A gente diz aqui que somos instrumento de voz, né? Como diz a nossa querida colega do Rio de Janeiro, Patrícia Magno, nós somos um megafone, né, das demandas das populações, e é para isso que a gente tem esse instrumental legislativo tão potente na Defensoria Pública, para fazer é para ser realmente, efetivamente, instrumento de voz. Mas a gente precisa compreender antes, né, professor, o que é absolutamente complexo, e por isso que a gente está aqui. É uma enorme alegria lhe ouvir, lhe agradeço mais uma vez, e passo a palavra agora à minha querida amiga, parceira de longa jornada na luta por direitos humanos, Alessandra Kines, que é defensora pública aqui no estado do Rio Grande do Sul desde 2006, atua na missão Apoio ao Fortalecimento do Setor da Justiça em Timor-Leste, representando a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, a Agência Brasileira de Cooperação e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. É especialista em corrupção e direitos humanos e em sistema interamericano de direitos humanos, ambos pela Universidade do Chile, especialista em políticas públicas para indígenas e afrodescendentes pela PUC do Peru, e é mestre em direitos humanos pela Uniriter. Minha querida Ali, a palavra está contigo. Muito boa noite, então, a todas, todos, todes. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço da minha FESDEP, né, onde eu também sou professora, e agradeço sempre, todo ano, por poder participar de todas essas discussões que envolvem direitos indígenas, graças a uma feliz escolha que eu fiz na minha vida, muitos anos atrás, que foi perseguir perseguir no sentido acadêmico, né, esses estudos, né, e tenho me aprofundado nisso desde então. Tive também a felicidade de ter algumas oportunidades dentro da defensoria, né, de trabalhar com os povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul, o que acredito que tenha sido ainda mais determinante, né, para eu não querer nunca mais me afastar do assunto. Conheci pessoas incríveis, né, dentro dos nossos movimentos sociais que apoiam os indígenas aqui no nosso estado, no CIM, no COMIN, enfim, organizações que eu tenho amigos assim que eu levo para a vida inteira. Então, eu fico sempre muito feliz e honrada de ser chamada aqui num espaço qualificado como esse para falar sobre esse assunto. E eu até gostaria de começar assim, trazendo o que eu entendo que seja um dos problemas mais relevantes, assim, ou talvez seja a minha maior preocupação como defensora pública, né, sobre como o sistema de justiça, em especial a Defensoria Pública do Estado, se comporta em relação a direitos indígenas, né. E eu vejo que essa é uma preocupação que não é só minha, né, eu encontro muito colegas de outros estados. Estou tirando de fora aqui a DPU, né, falando dessa situação das defensoras estaduais, que também sentem que nós não atendemos adequadamente essa parte da nossa atribuição, essa parte da nossa demanda, né, dos grupos vulneráveis. Então, quando eu encontro por aí, né, encontros nacionais, CONADEP, que a Patrícia sabe bem como funciona, já foi presidente da nossa associação nacional, as pessoas que vão tratar de direitos indígenas são quase sempre as mesmas, né, um grupo de 5, 6 pessoas,
e nós estamos sempre tentando ali fazer ecoar essas nossas ideias. E a minha preocupação, então, ela se assenta nisso, se assenta no fato de que, por muitas vezes, quando uma demanda indígena chega na Defensoria Pública do Estado, ela é de pronto rechaçada, né? Ela não é acolhida da forma como determina a nossa Constituição e a nossa legislação, inclusive na nossa legislação institucional da Defensoria Pública, né? Porque nós temos uma posição de defesa de grupos vulneráveis. E parece que essa virada de chave da Defensoria Pública, ela não foi bem internalizada. E então o que acontece na prática é que muitas vezes uma demanda indígena chega à Defensoria e há uma reação imediata de se colocar ela como uma demanda, por exemplo, da Justiça Federal. Não, então isso aqui não é conosco, isso aqui é da Justiça Federal, isso aqui é com a DPU, com o MPF, com quem seja, mas não é conosco. Né? Então, essa ignorância a respeito de como nós devemos atuar nessa seara é algo que me preocupa muito. Então, eu poderia, sim, talvez fazer uma palestra, e como já fiz algumas vezes que eu fui convidada a falar nessa espécie de evento, sobre o direito à consulta, que é o dever de consulta aos povos indígenas, que é o tema do meu mestrado, mas isso soaria vazio se o meu público for defensores e defensoras públicas, porque eles não saberiam como aplicar. E como fazer a Defensoria Pública atuar na defesa do dever de consulta. Então, o que eu vejo é que a nossa problemática, ela começa dentro de uma estrutura cultural maior, né, que é compreender que nós já superamos determinadas fases, né, de entendimento sobre o que são os direitos cientistas. Né? E se a gente for fazer assim, um apanhado histórico, vamos dizer assim, sobre como é que a gente chega nesse momento constitucional de 88, com reconhecimento desses direitos, se a gente pegar lá na fase, como diz a minha professora, que foi minha orientadora na PUC do Peru, a Raquel Irigoyen, ela divide em 3 fases, né? Aquela questão dos constitucionalismos, o liberal, o social e o multicultural. E lá na fase do constitucionalismo liberal, né, nós tínhamos um período em que os estados eles se organizavam nessa ideia de um monismo jurídico, né, da inexistência de outra possibilidade, de outras existências, né, de outras formas de organização jurídica. Então, a característica principal desse período ela é justamente o reconhecimento de que só há um sistema jurídico para cada estado e que, portanto, a questão indígena vai ser encarada sempre com o mesmo prisma, que é o da submissão. As técnicas que vão ser utilizadas para alcançar esse objetivo, elas também variam, né, conforme uma possibilidade mais ou menos tranquila de se impor essa dominação. Então, há um projeto de subordinação indígena que é característico dessas constituições liberais, porque, é claro, a característica do liberalismo é essa questão individualista, né? Então, não há um reconhecimento de direitos de grupos. E aí a gente tem um segundo ciclo de constitucionalismo, que é o constitucionalismo social, e que vai inaugurar essa base, né, de um outro indigenismo que também doutrinariamente se reconhece como um indigenismo integracionista. Quando a gente estuda essas fases, né, do constitucionalismo lá no direito constitucional, a gente fala muito da Constituição do México, de 17, é o grande referencial daquele período, né, porque começa a haver um questionamento, né, desse constitucionalismo assimilacionista, individualista do século XIX, e se começa a reconhecer um pouco direitos coletivos, direitos sociais, aquela coisa que a gente estuda, né, sempre aquela passagem do Estado, daquela postura liberal clássica, né, de inércia, para se colocar numa
numa posição de garantidor, de entregar prestações de cunho social, enfim, educação, saúde, moradia, aquilo que a gente sabe que estuda, não vou, né, aqui falar sobre direito constitucional, não é isso, mas é só para ressaltar que o marco dessa ideologia, né, é que então acaba se tornando possível o reconhecimento de comunidades indígenas, de direitos coletivos à terra. Só que a técnica constitucional é o integracionismo. O objetivo, então, é justamente integrar os indígenas. Integrar o quê? Integrar ao Estado, integrar ao mercado, né, de forma a consolidar essa ideia de Estado enquanto nação, e ainda, claro, de monismo jurídico. Então, o problema, entre aspas, indígena, que, né, se tratava era do problema indígena, ele é definido como um assunto assim de marginalidade socioeconômica, né, produzido por concentração de renda, né, falta de desenvolvimento, enfim. Não. As constituições latino-americanas que representam esse período, inclusive uma delas era do Peru, da Bolívia, do Equador. Peru eu falo porque eu estive lá estudando, enfim, com a professora Raquel, que é quem que faz, né, muito bem esse apanhado histórico, para, enfim, a gente poder situar a questão indígena. Mas essas constituições, elas acabam elevando o status constitucional do reconhecimento dos indígenas, porque eles reconhecem o que se denomina as comunidades campesinas, né, os campesinos, que em verdade eram, né, povos indígenas. As comunidades campesinas que são reconhecidas ali são os povos indígenas. E aí, essas constituições elas estabelecem proteções contra a exploração do trabalho indígena, né, que aí é que é o momento em que a gente começa a ter direitos, né, a falar de direitos indígenas. Na verdade, a gente começa a falar em função de um grupo vulnerável que é centrado na questão do trabalho, né, são os trabalhadores. E aí se atribui ao Estado essa responsabilidade pela educação, pela saúde, pelos demais direitos sociais relativamente aos indígenas, sempre dentro de um marco integracionista. As terras coletivas são reconhecidas, né? Inclusive esse caráter que a gente já discutiu né, de inalienabilidade, vamos dizer assim, né? E também algumas instituições indígenas, né, mas tudo evidentemente muito subordinado ao Estado, né, de modo que não pudessem afetar esse projeto integracionista. Então, ainda que a gente tenha um avanço, né, no reconhecimento dos direitos coletivos indígenas, por meio dessa superação do paradigma liberal individualista, o monismo jurídico ele está lá ainda, resta intocado, né? Então, o indigenismo aqui, ele nada mais é do que uma regulação estatal sobre a vida indígena. Mesmo a aceitação de certas instituições acaba não configurando nenhum pluralismo jurídico, porque essas instituições elas são assim identificadas no máximo como costumes, né? São os costumes. Então, elas são toleradas, essa é a palavra, né? A sua prática é tolerada num nítido tom assim, de subordinação em relação às instituições oficiais do Estado. É que essas constituições também, eu acho que cabe falar isso, elas estavam orientadas, né? O paradigma internacional não era ainda a Convenção 69 da OIT, era a Convenção 107 da OIT, sobre povos indígenas e tribais, tem o mesmo título, né? A 169 é uma revisão, né? Da 107 da OIT, que é lá de 1950, dos anos 50. E o indigenismo integracionista ele estava presente também na Convenção 107 da OIT. Então, era esse paradigma constitucionalista que eu digo, que eu refiro, ele era também o paradigma internacional, né? Então, a gente encerra esse período, o fim desse constitucionalismo traz, então, aquele constitucionalismo que, digamos que é o que primeiro que avança na questão do pluralismo, do reconhecimento,
né? Primeiro se fala em multiculturalismo, depois pluriculturalismo, depois plurinacionalidade, enfim, desse pluralismo. Então, esse ciclo de constitucionalismos pluralistas, ele começa assim com um reconhecimento dessa conformação multicultural dos Estados nacionais. E aí vem constituições como a da Guatemala, da Nicarágua e a do Brasil, em 88, que são as primeiras que vão integrar esses aspectos do discurso do multiculturalismo, né? Ainda que, claro, a gente perceba uma forte influência integracionista. Então, e aí em 89, a Constituição de 88 é anterior à Convenção 69, que em 89 é que vem a ratificação da Convenção 69, e aí de modo que vem esse novo conceito, né, de povos indígenas, ele finalmente é reconhecido, porque substitui aqueles parâmetros orientadores da Convenção 107. Então, assim, de fato, o que acontece é que a 169 ela vai declarar expressamente essa questão da necessidade da superação da política assimilacionista e integracionista, isso é dito, né, no preâmbulo, reconhece o direito à autodeterminação dos povos indígenas, no sentido de entregar realmente o controle aos povos indígenas sobre as suas aspirações políticas, sociais, culturais, né? E aí, portanto, se destacar o direito à participação e o direito à consulta, que a gente já foi mencionado aqui. Então, assim, o ciclo do constitucionalismo pluralista, ele vem acompanhando essa tendência internacional, né? Ao menos no âmbito latino-americano, que é o que eu estudo ainda, né? Desse reconhecimento do caráter pluricultural do Estado e do direito à identidade cultural, né? De se entender que os povos indígenas têm direito a uma existência diferenciada, entendem? Eu acho que essa é a questão primordial que ainda hoje é muito difícil que seja internalizada, e eu não estou falando assim apenas da Defensoria Pública, claro. A Defensoria Pública é uma instituição de Estado inserida num determinado contexto cultural, que é assim, né? Então, é importante dizer também que o que acompanha esse fenômeno, né, por algumas constituições, é esse reconhecimento, né, do direito indígena e do direito também a uma jurisdição especial indígena em alguns casos. Então, acho que se trata assim, de um pouco de um início do reconhecimento do pluralismo jurídico, né? Até a professora Raquel Irigoyen, ela chama do nome, tem vários eventos que é sempre o nome é Novo Horizonte do constitucionalismo pluralista, já participei de vários, e sempre se trata desse assunto, né? Então, ela, inclusive, chama de constitucionalismo multicultural, esse que se identifica em algumas constituições dos anos 80, né? Incluindo a do Brasil, porque elas são marcadas por esse reconhecimento de um conceito de diversidade cultural, né? Dessa configuração multicultural, multilingüe da sociedade. O direito à existência diferenciada que eu quero referir aqui. Então, assim, ainda dentro dessa questão do constitucionalismo pluralista, existem outros momentos constitucionais, né, que vêm em seguida, né? Eu falei até aí porque o que nos interessa, né, em termos de falar de Brasil é até a Constituição brasileira, enfim, né, mas aí vem, enfim, outras constituições muito, muito, muito mais avançadas em termos de reconhecimentos de direitos indígenas e, inclusive, reconhecendo, né, o pluralismo jurídico, estabelecendo na Constituição o pluralismo jurídico, né. Então, a nossa Constituição, ela tem, digamos, essa vantagem, esse mérito de ser um avanço em relação ao assimilacionismo e integracionismo. O próprio fato da Constituição utilizar a expressão índio,
já supera um parâmetro que nós tínhamos aqui dentro da legislação nacional, porque o Estatuto do Índio lá, ele trata da expressão, usava a expressão silvícola. Então, assim, claro, não adota o termo povos, né, que é o termo correto, né, que vem daí a partir da Convenção 69 da OIT, mas quando vai se referir, então, à coletividade indígena, vai dizer as comunidades, os grupos, ou até as populações, mas não reconhece a terminologia povos, que é uma encrenca assim, que existiu ali, muita discussão na Convenção 69 da OIT, inclusive ela tem um artigo ali que explicita, olha, a gente está falando que é povos, mas isso não quer dizer direito à secessão, tal, porque isso foi uma discussão que ocorreu na aprovação da convenção. Né? Por outro lado, a gente sabe que vigora ainda no ordenamento jurídico aqui nacional o Estatuto do Índio, então, que fala, né, da expressão índios e silvícolas e tal. Mas essa lei, claro, ela tem vários dispositivos que não foram recepcionados, né, pela Constituição Federal, mas ainda é uma referência que a gente tem que utilizar, porque ali estão alguns direitos que a gente pede, né, reclama nos processos judiciais até hoje, né, o direito ao intérprete, o direito ao laudo antropológico, e recentemente até a gente teve uma sistematização muito interessante que foi a resolução 287 do CNJ, que está em revisão, e até acho que já está, não sei se saiu ou não agora a revisão, se alguém souber e depois me diz. Mas ontem a gente estava, inclusive a Solene, né, que está aqui presente, estava ontem, a gente estava num evento na Escola do Mato Grosso do Sul, e o Renan, né, o Renan, Luiz, teu colega, fez parte dessa comissão que estava revisando, enfim, a resolução 287 do CNJ. Mas, enfim, eu não vejo que ninguém, não vou dizer ninguém, claro que não é ninguém, mas que poucas defensoras e defensores se apropriaram sequer do conteúdo da 287, que ela sistematiza todos esses direitos. Né? É uma resolução do CNJ para os juízes, dizendo, olha, juízes, apliquem a legislação, apliquem a Convenção 69, apliquem a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, apliquem esses dispositivos do Estatuto do Índio, porque nós temos uma legislação, né, está positivada uma legislação que nos obriga a reconhecer esses povos, né, a esses povos uma existência diferenciada. Então, o que eu penso, assim, para resumir, que meu tempo já está acabando também, é que o nosso problema seja que nós vivemos ainda na época do assimilacionismo, sabe? A nossa mente, né, culturalmente, ainda é assim. Então, eu escuto de colegas, né, isso é um problema que eu vejo como muito grave, o fato de o indígena falar o português, por exemplo, ser um empecilho para eu pedir o intérprete. O fato de o indígena usar celular, gente, aquela conversa de sempre, chegar dirigindo seu carro, né, por vezes viver na cidade, né, isso, de alguma forma, descaracterizar o fato de ele ser um indígena. Né? Então, é uma falta de entendimento que me remonta, por isso que eu quis falar sobre isso, sabe? Me remonta àquela época lá, e me dá vontade de dizer, mas escuta, estamos em 1950, o que é isso? Né? Tanto já se evoluiu, inclusive a nossa Constituição representa um marco de evolução em termos de reconhecimento do pluralismo, e ainda nós estamos falando disso, né? Então, por isso que eu digo, é muito difícil eu vir montar, fazer aqui uma fala, né, uma palestra, né, sobre o dever de consulta, quando esse paradigma ainda não foi superado. E é essa a minha preocupação, como defensora pública, como acadêmica, como defensora dos direitos dos povos indígenas. Né? Porque, para mim, não só está claro o marco normativo,
como também o marco normativo da Defensoria Pública nos coloca num lugar diferenciado, né? Que é o seguinte: nós somos uma instituição do sistema de justiça que tem lado. Né? O nosso lado é das populações vulneráveis, todas elas. Então, independentemente da minha atribuição, eu posso atuar nisso. Né? A nossa atribuição ela tem recorte de gênero, de raça. Né? Nós não somos um grande escritório de advocacia para pobres. Esse marco já foi superado. E eu acho que o que nós temos que nos preocupar é isso, né? Com a nossa mudança cultural interna, né? Para que a gente possa finalmente desenvolver um trabalho mais efetivo na defesa dos povos indígenas. Eu agradeço pelo meu tempo, então. Fico à disposição aí se alguém quiser fazer algum questionamento sobre o que eu falei, ou comentário, né? Tem gente muito mais qualificada que eu aqui, né? Ontem a gente estava aqui no evento também do Mato Grosso do Sul e eu fiquei, gente, mas o que vocês me chamaram para falar aqui? Porque só tem feras, né? Eu vim aqui aprender, então. Então, o meu comentário como defensora, né, é esse aí. Obrigada. Querida, de uma modéstia ímpar, né? Porque durante a tua fala, assim, todo mundo se empolgando e aplaudindo, e é isso, é isso, é isso. E gigantesco desafio, né, Ali? A gente não sabe nem como fazer, nem como começar, porque é uma questão de... Ali, tinha a Alessandra também comentando ali sobre... que não entende como as pessoas não entendem. Ontem, a gente também não entende, né? Mas a gente está aqui para entender isso e para tentar mudar essa realidade a partir dessa compreensão que é tão complexa, né? Não é fácil, mas é por isso que a gente está aqui, né? E aí, tu trouxe uma coisa bem importante e eu já vou passar a bola aqui para a Ana Luísa, porque é justamente essa questão da Defensoria Estadual também é mais uma das questões, né? Não é com a gente. É Índia DPU. Bom, enfim, e a Defensoria Pública da União tem feito um trabalho muito interessante e tudo mais. Acho que ainda também tem esse desafio pela frente, mas de alguma maneira vocês estão, né, absorvendo e acolhendo e aceitando e conseguindo desenvolver esse trabalho que é fundamental, porque, de novo, né, toda essa normativa que a gente pode disponibilizar, que a gente deve disponibilizar, não é para a gente, né? É para essas populações. Então, eu vou trazer, já vou passar a palavra aqui para a Ana, que vai falar sobre o papel da Defensoria Pública da União na defesa dos direitos e garantia dos povos indígenas. É mestre e doutora em Ciências Criminais, professora de Direitos Humanos em cursos de pós-graduação, defensora pública federal, atualmente conselheira do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Obrigada, Ana, por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje. Obrigada, boa noite a todas e todos. É um prazer estar com vocês, tantas pessoas queridas, com quem eu aprendo muito. Eu faço um cumprimento e agradeço o convite ao Rodrigo, cumprimento a Patrícia, nossa presidente de mesa, cumprimento o professor Carlos Marés pela brilhante explanação, a Alessandra, que sempre é uma grande inspiração para mim, a Camila, a Solene e tantas outras pessoas as quais eu admiro e aprendo muito em várias pautas, né? Em várias lutas que a gente chama, em várias lutas, e principalmente as lutas que nós chamamos emancipatórias, né? O meu papel aqui é trazer o trabalho da DPU. No entanto, também vai falar nesse mesmo curso o Francisco Nóbrega, meu colega, em outro dia. O Francisco Nóbrega, ele foi secretário-geral de articulação institucional da DPU e um grande defensor da pauta indígena na nossa instituição. E o Francisco Nóbrega, ele é o responsável, pelo amicus curiae da DPU na DPF 709 do Marco Temporal. E ele que fez a sustentação oral da DPU, então hoje em dia é uma grande referência nesse tema no âmbito da Defensoria Pública, isso, exatamente, dia 5 de maio, na Defensoria Pública da União. Então é muito importante também ouvir a fala dele. E também o Francisco Nóbrega, ele é o responsável hoje em dia, o maior responsável hoje em dia na DPU, pela atuação em favor de povos indígenas isolados.
Então ele tem esse recorte temático que poucas pessoas atuam nesse tema dos povos indígenas isolados, e eu faço questão de falar povos, né, Alessandra? E então eu estou bem ansiosa também para ouvi-lo, e ele também é meu colega no Conselho Superior da DPU. Hoje em dia, no Conselho Superior da DPU, nós temos alguns defensores da pauta indígena, inclusive o coordenador do GT Indígena também é conselheiro da Defensoria Pública da União. Bom, então só para trazer esse contexto, né, que há pessoas que têm uma trajetória nesse tema há bastante tempo, que vão estar presentes nesse curso, a professora Michael Nolan também, a Michael Nolan, ela foi uma das idealizadoras da resolução 287 do CNJ, né, então são pessoas que trazem esse acúmulo. Em relação DPU e povos indígenas, né? O trabalho da DPU em relação aos povos indígenas, ele é um trabalho de cotidiano. Na área civil, por exemplo, nós recebemos demandas muito relacionadas à saúde indígena. Por exemplo, por quê, né? Porque a CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, ela é federal, então nós recebemos demandas justamente por serem federais, né? A questão da segurança alimentar também, com a CONAB, nós temos muitos problemas de abastecimento das comunidades indígenas. A segurança alimentar indígena, ela envolve não somente o fornecimento, por exemplo, de cestas básicas, não é só isso. Existe toda uma segurança nutricional e relacionado com a cultura das comunidades que vai muito além de vamos fornecer pão, por exemplo, não é a base alimentar, enfim. A questão também de saneamento básico também acaba recaindo na nossa atuação cotidiana na área civil. Então temos... e aí qual que é o grande nosso problema, né, na DPU? A interiorização. Às vezes é muito frustrante a DPU não estar interiorizada. Para mim até é frustrante no sentido de que, olha, eu faço essa explanação aqui, no entanto, em Passo Fundo, eu não posso atender, onde estão muitas e muitas comunidades, muitas terras indígenas já demarcadas, inclusive, e aí nós não temos DPU lá, né? Então nós temos algumas atuações que são atuações locais, que são, por exemplo, essas da área civil, área criminal, mas como se pensar numa instituição, que é uma instituição nacional, que não está interiorizada? Eu, como defensora, eu penso muito em trazer participação social na DPU e trazer também espaços de atuação nacional, em que, por exemplo, algumas demandas, a DPU, mesmo que não esteja instalada no local por uma ausência de pessoas, né? Porque hoje em dia nós temos na categoria inicial 400 defensores, que para atuar na militar, na federal e na eleitoral é muito pouco, né? E aí uma grande sobrecarga também para aqueles que estão atuando. Por exemplo, hoje eu atuo no ofício militar, no federal, no eleitoral, o que puder me colocar ali no meu ofício, me colocam, né? Não existe um limite assim de trabalho, que é muito frustrante também. Então, como trabalhar numa instituição que está dessa forma, né? Através de algumas atuações nacionais, que seriam projetos, grupos de trabalho e um sistema chamado Sistema DN e DRDH, que é o Defensor Regional de Direitos Humanos, que é coordenado por um Defensor Nacional de Direitos Humanos. Então, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, há o Defensor Regional de Direitos Humanos, que é um defensor que ele atua em demandas estratégicas de direitos humanos e em graves violações de direitos humanos. E aí ele faz o que a gente chama também de incidência em direitos humanos, que não é mais o litígio estratégico, porque o litígio a gente fala que é no Poder Judiciário, né? E a incidência ela vai mais além, ela vai em instituições administrativas, ela vai, por exemplo, em participações em coletivos, ela vai
ela vai também numa ideia de participação e notas técnicas em projetos de lei que envolvam vulnerabilidades e defesa de direitos humanos. Então, esse sistema DRDH ele serve muito para a gente atuar em demandas em que a DPU ainda não está instalada, né? E eu fui defensora regional de direitos humanos do estado do Rio Grande do Sul, e aí eu me deparei com algumas demandas, principalmente no norte do estado. E aí demandas relacionadas muito à demora da demarcação de terras indígenas, o que traz muita insegurança para as comunidades e para os povos, e essa demora também ela gera mais pressão também territorial e mais disputas territoriais, mas mesmo em locais em que já há uma demarcação, também algumas situações também de conflitos relacionados, por exemplo, também com arrendamentos de terras indígenas mesmo já demarcadas, então o defensor regional de direitos humanos ele consegue ter um pouco dessa amplitude de atuação, né? Que para a DPU, ou que não está instalada no norte do estado, porque, enfim, não conseguiu interiorizar por vários fatores, o defensor regional de direitos humanos ele consegue se afastar do seu ofício, que é aquele ofício lotado, que nem eu falei, que empurra para o defensor público da União todas as justiças, enfim, e demanda, às vezes, sem nenhum critério objetivo de distribuição e de limite de carga de trabalho. Então, o defensor regional de direitos humanos ele sai desse ofício individual e ele consegue fazer essa atuação estratégica. E aí, por exemplo, ele atua. Aí, o que aconteceu, né? Quando eu era defensora regional de direitos humanos, eu comecei a receber essas demandas do norte do estado, muito também de disputas entre comunidades diversas, entre povos diversos, inclusive territoriais, disputas relacionadas a arrendamento, enfim. Aí surgiu a questão criminal nesses casos, porque tu tinha demandas de direitos humanos, de demarcação, mas também tu tinha processos de criminalização dessas comunidades. E aí, qual que foi o grande desafio ali, né? Olha, eu sou defensora regional de direitos humanos, mas eu não posso atuar na defesa criminal. Porque quando eu atuar na defesa criminal, a defesa criminal é totalmente diferente da defesa dessas outras pautas. Porque, por exemplo, há, às vezes, inclusive, interesses conflitantes. Aí eu verifiquei, olha, tem uma atuação criminal que há também uma carência no interior, nos locais onde a DPU não interiorizou, e há locais em que as comunidades, elas não conseguem fazer uma defesa criminal efetiva, como o professor Carlos Marés falou. Há pouquíssimos advogados indígenas. Hoje em dia há advogados indígenas, inclusive internacionalmente reconhecidos. Um exemplo muito importante é o Luiz Eloy Terena, da APIB, que ele tem feito esse trabalho gigante de incidência em direitos humanos, mas muito poucos advogados atuando na defesa dos indígenas, na defesa criminal dos indígenas, quando envolvem, por exemplo, disputas territoriais, disputas por arrendamentos. E aí há essa carência. E aí, como fazer isso se isso não está interiorizado, né? Aí nós conseguimos impulsionar um projeto que é um projeto de defesa criminal de indígenas perante a Justiça Federal quando envolve crimes dolosos contra a vida, que normalmente a matéria de fundo são disputas territoriais e, no caso dos caingangues, os arrendamentos também. E aí, hoje em dia, nós temos feito, em conjunto também, porque nós não trabalhamos sozinhos, né? A DPU, ela não trabalha sozinha. A DPU trabalha junto com o CIMI, a DPU trabalha junto com a APIB, a DPU trabalha junto com o ITTC. Sozinho, nós não conseguimos trabalhar. Então, por exemplo, como nós trabalhamos nesses processos de defesa criminal de indígenas? Às vezes, eu defendo R$1 ou 9, enfim, mas o ITTC defende, a advogada, né, do ITTC defende
um réu, ou o advogado do CIMI defende outro, ou então, às vezes, porque eles têm, às vezes, muito mais know-how que nós, né? Eles têm muito mais histórico de atuação que nós, né? E também nós também atuamos em conjunto com lideranças indígenas. E aí, por exemplo, dentro dessas lideranças indígenas, nós temos pessoas que foram servidores da FUNAI, a grande ponte, por exemplo, com uma atuação criminal que nós temos na reserva, que é relacionada da reserva do Carreteiro, no interior de Justiça Federal de Passo Fundo, é uma servidora aposentada da FUNAI, que ela é caigangue. Então, nós temos sempre essa ponte, nós não trabalhamos sozinha, é muito raro a DPU trabalhar sozinha nesses casos. Então, hoje em dia, o que eu tenho feito de atuação pela DPU é atuação criminal na defesa de indígenas em situação de criminalização. E como se faz isso, né? A defesa, como a gente faz, né? O caso, normalmente, ele chega através do CIMI, ou através do ITTC, ou através de alguma liderança indígena, é autorizado o uso do convênio para atuação fora da subseção, ou seja, se é onde a DPU está instalada, a gente atua, quando a pessoa não tem advogado, né? E aí, um grande impulsionador e facilitador da nossa atuação foi, de fato, a Resolução 287. Porque a Resolução 287, ela desenhou para os juízes alguns direitos que, para nós, eu até fiz um trabalho de sistematização dessa atuação, que se chama Guia Prático de Defesa Criminal de Vulnerabilidades perante a Justiça Federal, que era um material interno da DPU que eu atualizei, que agora, acho que daqui a umas 2 semanas vai ser publicado um livro mesmo, que aí é um guia mais ou menos, olha, como atuar basicamente em favor de um indígena, né? Olha, primeiro é autodeclaração. Ele é a autodeclaração. Segundo, intérprete. Olha, vai fazer uma audiência de custódia, precisa de intérprete. A questão também então, autodeclaração, intérprete, laudo antropológico. O juiz ele não pode achar que ele entende da cultura indígena, né? Então, assim, laudo antropológico é importante. Intervenção da FUNAI. A FUNAI às vezes diz, olha, não há interesse. Como assim não há interesse, né? Está previsto ali que há intervenção da FUNAI nas demandas envolvendo povos indígenas. Também outra questão que é importante é evitar ao máximo o uso da pena privativa de liberdade. Então, assim, não vai aplicar a pena privativa de liberdade para o indígena. A questão também da resolução do conflito, da autocomposição, resolução do conflito pela própria comunidade. Por exemplo, quando nós trabalhamos no caso dos caigangues, até tem uns inquéritos civis abertos do Ministério Público Federal das cadeias caigangues, né? Então, eles têm as suas cadeias, enfim. Então, assim, eles já conseguiram resolver o conflito na própria comunidade. Se eles conseguiram resolver, por que tu vai criminalizar, né? Outra questão que também é bem relevante para essa atuação, que por exemplo, o indígena, ele vai cumprir uma cautelar alternativa, que é, por exemplo, uma prisão domiciliar. Ele vai cumprir uma prisão domiciliar, por exemplo. A delimitação da prisão domiciliar dele é a terra indígena, né? É o local onde ele ou então é a comunidade, quando não está demarcado, enfim, né? Então, essa atuação, ela segue várias especificidades que eu fiz um trabalho de sistematização, um trabalho super incipiente, enfim, como eu referi, nós estamos engatinhando nisso, né? Há pessoas que atuam há muito mais tempo que nós, mas ao mesmo tempo ele é um trabalho que casa com outras atuações, né? Por exemplo, a questão que eu referi, o DRDH atuando no interior do estado para algumas demandas das comunidades, mesmo não tendo DPU instalada. O projeto do Júri Indígena atuando nesses casos de criminalização. E o GT, que é o GT Indígena, que é um grupo especializado da DPU que atua em vários
em várias incidências em direitos humanos, né? Por exemplo, agora no PL da mineração em terra indígena, fez uma nota técnica, fez uma... foi no Congresso Nacional, participou de audiência pública, enfim. Enfim, várias atuações que elas acabam se somando e ganhando corpo, e aí e também formando, né? Formando aquele defensor ou defensora que vai levar a pauta em diante, né? Por exemplo, o Renan, que a Alessandra falou, é um defensor que atuava no GT Indígena e que foi presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, então ele impulsiona a pauta lá, né? Então as questões elas vão crescendo e vão ganhando corpo, mas sempre numa instituição que é precarizada, né? Que como é a DPU. Mas, enfim, eu já falei 20 minutos, eu me coloco à disposição para as perguntas. Eu adoro esse tema, enfim, muito bom conversar com vocês. Obrigada, Ana, excelente, excelente. É uma atuação muito mais sólida do que a nossa, né, Ali? Lamentavelmente, lamentavelmente. Mas a gente abre, então, agora aqui para as perguntas. Alguém levanta a mão aqui, ou quem não quiser falar pode fazer a pergunta ali por escrito. Rodrigo, vai lá, querido. Boa noite a todas e todos, né? Mais uma vez, dizer a alegria desse curso e satisfação parabenizar a Fundação Escola por essa iniciativa. Eu estava pensando sobre como é que, em relação aos desafios para essa atuação, porque, assim, hoje, né, já moro aqui no Rio Grande do Sul há 8 anos, mas quando eu morava no estado do Ceará, eu sei que lá também já foi superado, mas tinha essa dificuldade que vocês narraram, né, de quando a gente ia falar com a administração da Defensoria Pública, não, caso indígena não é, e só tinha Defensoria Pública do Estado no interior e nessas comunidades. A gente levou Defensoria Móvel e em outros estados em que tem uma presença indígena mais forte, às vezes a Defensoria Estadual já, como no Pará, já atende, já atua com mais facilidade. Se há uma perspectiva, assim, por exemplo, de convênios entre DPE e DPU, né, para esses fluxos serem mais tranquilos, mais organizados, de atendimento onde não existiria DPU, né? Se isso seria possível. E uma outra questão eu sei que já tem muitas normas, né? Inclusive, por exemplo, a própria Resolução 287, aqui algumas pessoas conhecem o Marcos Caigang, né? Quando estudante indígena de direito ali na URGS, ele contando que, conversando com a professora desembargadora do TJ sobre a resolução 287, disse que ela riu e disse assim, vamos ver se vai pegar ou se não vai pegar a resolução 287, né? Então, os próprios atores têm dificuldade, às vezes é só mais um papel, mas de repente se tem também algo dentro das defensorias, do ponto de vista de resolução, de como esse atendimento, de como qual a postura que deve ser dada, quais são a forma de atendimento e de encaminhamento a ser dado, se isso também tem nas defensorias ou se tem propostas nesse sentido, se acham que seria desnecessário, já que tem a resolução 287. Acho que seriam essas questões que eu queria colocar. Posso responder um pouquinho? Assim, Rodrigo, eu acho que uma das questões que a gente tem que observar, a gente consegue trabalho da Defensoria Pública do Estado mais ou menos dependendo da pessoa que está ocupando aquele determinado cargo, né, que possa resolver o problema. Então, por exemplo, eu fiz uma atuação ampla em relação a direitos indígenas no ano em que eu fui titular do Núcleo de Direitos Humanos, porque era ali que se concentravam essas demandas. Mas era porque eu, principalmente, tinha um interesse pela área, né? Outros defensores que ocuparam essa posição ali não levaram adiante porque são interessados em outras áreas, né? Tinham outros interesses, e o Núcleo de Direitos Humanos, assim como, mal comparando, né, Ana, mas seria mais ou menos a questão do RDH, né? É um guarda-chuva enorme de assuntos e a gente, dependendo da pessoa que está ali, a gente consegue mais ou menos atenção para a demanda. Então, na minha opinião, agora, por exemplo, na Defensoria Pública, falando do Rio Grande do Sul, foi inaugurado um núcleo
de defesa da igualdade étnico-racial. Então, talvez a gente tenha, a partir daí, uma possibilidade, né, de uma conversa mais direta. Só que, como a cultura institucional ela é bem fechada nesses termos que eu estava falando, o que me ocorre que seja necessário justamente a pressão na sociedade civil, né? Por meio da ouvidoria, né? A gente tem agora uma boa ouvidora aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Tem várias ouvidoras aqui, então por isso fazer essa referência, mas a ouvidoria é essa ponte, né, entre sociedade civil e defensoria pública. Então eu acho que assim, atribuição nós temos. O problema existe. Então ele tem que ser cobrado da defensoria. Olha, vocês têm que fazer, tem que agir. Está acontecendo isso aqui. Então, agora, por exemplo, está acontecendo um conflito, sempre tem, né? Lá na questão da TI da Guarita, por exemplo, e a colega que atua lá, Tenente Portela, disse, não, eu quero atuar. Né? Ela é uma pessoa que não tem essa visão antiquada, e ela imediatamente reconheceu que ela deveria atuar naquele conflito, né? Ainda que não se tratasse de uma atribuição XYZ, né, dentro do quadradinho dela, e ela solicitou apoio, enfim, não, inicialmente pela defensoria ali não conseguiu, aí acabou indo para a ouvidoria já chamou a sociedade civil e aí a coisa andou. E aí teve também a inauguração desse núcleo, e eu acho que me parece que agora que esse núcleo também vai atuar junto com ela. Então, a gente tem que fazer pressão, né, na minha opinião. Aí, agora, sobre a possibilidade de convênio com a DPU e DPE, também acho que seria uma saída também, né? Já aconteceu em outros casos. Mas não sei como é que está isso agora lá na DPU também, né? Mas em outras oportunidades já se fez convênios para atuações assim, considerando que a DPU não tem uma coisa que a DPE tem, que justamente o que a Ana mencionou, que é a capilaridade. A DPE está em vários lugares, está em todas, praticamente as comarcas aqui do Rio Grande do Sul, e isso facilitaria, talvez, né, o acesso. Esse comentário. Eu queria só complementar para a Ana, em relação à DPU, perguntar, eu sei que se procura, busca, não tem recurso, mas para essa capilaridade aumentando, mas aí nos critérios que existem objetivos para onde vai novos núcleos da DPU, claro que o número da população, né, o tamanho das comarcas que vão atender, eu acho que deve ter isso, mas se também teria como um desempate, algo desse tipo, para se decidir para onde ele iria, a presença de segmentos vulnerabilizados, né, digamos assim, como indígenas, quilombolas, para esse crescimento da DPU. Rodrigo, eu acho que tu tem que esse questionamento aí a gente faz, é uma luta, é sempre um instrumento de disputa, porque há pouquíssimos provimentos de novos cargos, né? Mas a discussão também é contingenciar algumas atuações específicas, por exemplo, que poderiam, com conteúdo econômico, de um lado, para equalizar com demandas em que não há acesso à justiça sem uma atuação da DPU por alguma questão bastante específica, né? Por exemplo, quando envolve disputa territorial, há municípios em que não há advogados que vão fazer a defesa dos indígenas, ainda que sejam remunerados pela Justiça Federal, por até um conflito de terem interesses nas terras, enfim. Também tem que considerar também a xenofobia, né? Enfim, características específicas de determinada população. Então eu concordo totalmente contigo. É uma luta árdua, né? Enfim, ter critérios objetivos, alterar os critérios, delimitar a atuação, por exemplo, a DPU atua indiscriminadamente na área previdenciária onde ela está instalada. Então, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, a DPU vai atuar, mesmo que tenha um conteúdo econômico, né? Como tu redelinear isso, né? Eu sou uma defensora que tem que redelinear, mas é muito difícil esse debate, e eu acho que daí a ouvidoria tem um papel importante também. A ouvidoria, para fazer esse debate da realocação, com a pouca estrutura que tu tem, poucos recursos humanos, a gente não tem carreira de apoio também, isso é importante falar,
É importante falar que também nós tivemos um corte de 60% do orçamento de pessoal, então o defensor hoje em dia trabalha ser estagiário, né? Estagiário é importante, a gente sabe o quanto ele consegue dar um apoio na minuta das peças, enfim. Então, mas eu acho que esse debate tem que avançar, porque se vamos continuar com tão poucos recursos humanos, como atuar nessas lutas, nessas demandas e nessa população de extrema vulnerabilidade, né? Estou totalmente de acordo, tem que levar para frente, tem que cobrar. E fazer pressão, né? Às vezes ajuda até a gente que atua dentro da instituição, né? Às vezes sempre. Tem um link ali do... bom, a gente tem mais uma pergunta aqui da Sirlene Assis, da mão levantada. Sirlene, a palavra está contigo. Boa noite, consegue me ouvir bem? Eu quero, assim, parabenizar, né, por esse evento. Eu queria parabenizar a pessoa do nosso ouvidor aí do Rio Grande do Sul, a Marina, né, e a gente, assim, agradece muito ao Rio Grande do Sul por ter dado esse quadro, né, político preparado para nosso Conselho Nacional de Ouvidorias Externas do Brasil. Marina tem dado grandes contribuições, é um quadro gigante, que eu admiro muito, né, e isso é o reflexo da implantação, doutora Ana Luísa, da ouvidoria externa, a senhora que foi uma defensora também aí na DPU, pela implantação aí, nosso Adupé, em Urubá, né? Meu muito obrigada por estar ao lado dos movimentos sociais. Quero saudar a doutora Alessandra, a Patrícia, né? Saudar todos que estão nesse debate tão importante, a Sol, nossa companheira ouvidora também, ex-ouvidora e ex-presidente do nosso Conselho Nacional de Ouvidoria Externa. É muito importante esse debate. A população indígena no nosso país, há várias diversas violações de direito com essa população, né? Trazendo aqui um pouquinho a experiência daqui da Bahia, eu tenho assim, eu digo aqui, doutora Ana Luísa, né? Tem os Vladimir, que é correia, né? Eu digo ele que não é correia, é correria, né? E nós temos feito essa parceria DPE e DPU, e a ouvidoria tem sido esse grande ponte. A gente atua coletivamente nas comunidades tradicionais, né? Seja indígenas, seja os quilombolas, os ribeirinhos, e tem dado resultados concretos, né? Para a vida da população, né? Então, a pergunta é como as ouvidorias, agora que a DPU vai ter a sua ouvidoria externa, né, pode contribuir para o avanço, né, para o crescimento da DPU no nosso país, né? Porque é importantíssima a atuação da DPU. Tem atuações que a DPE, por mais comprometida que seja a nossa instituição, ela tem limitação institucional, que é a DPU mesmo, né? E às vezes a gente fica organizando, a gente sabe que a atribuição do coordenador regional, né, ele dá essa possibilidade de andar o Estado. Quando aqui na Bahia, o Vladimir anda de norte a sul do Estado, mas sabe o quanto é precária a estrutura, né? Tanto é que a gente casa as ações, a ouvidoria cria todo o aparato para as audiências públicas, né? A nossa equipe técnica, né? E a DPU vem com o seu instrumento, né? Então, como as ouvidorias e os movimentos sociais poderia fortalecer ainda mais a DPU? E aqui na Bahia nós fizemos a campanha, né? Por mais defensoria, né? Mais recursos para a defensoria, né? Defensoria nas comarcas, e nós também interferimos, né, no próprio sistema da defensoria, o critério de qual o critério para poder implantar as defensorias públicas dos municípios na Bahia, né? E um dos critérios que nós conseguimos incluir no nosso Conselho Superior, que é o critério de ter comunidades tradicionais, né? Cidades que têm comunidades tradicionais, elas terem também um ponto, né, na hora de decidir, né? Então, como o Conselho também Nacional pode também contribuir com o fortalecimento das DPS e da DPU, é fortalecer também a sociedade, né, mais vulnerabilizada. Se nós temos uma ouvidoria fortalecida, né, se nós temos uma defensoria fortalecida com funcionário, com infraestrutura e com capilaridade, né, ela vai ter uma atuação mais efetiva na defesa da população, né? Então, parabenizar a todos, e deixa essa pergunta, parabenizar minha irmã aí, Marina, né? Agradecer ao Rio Grande do Sul por esse quadro do nosso Conselho Nacional e colocar o nosso Conselho aqui à disposição para que a gente possa fortalecer ainda mais essa luta. Nível nacional, Marina, vamos organizar um seminário nacional do nosso Conselho, né, para poder discutir, né, caminhos, né, para poder garantir de direito para a população indígena no nosso país, né? Seja no Nordeste, ou no Pará, no Norte, ou no Sul, né? A população indígena, ela existe, né? E ela é invisibilizada, né? E muitas vezes criminalizada, na sua maioria das vezes, né? Isso a defensoria, a DPE e a DPU que vai fazer a defesa, porque a FUNAI tem prestado um desserviço, né? Hoje a gestão do governo federal
tem desmontado a FUNAI, tem desmontado o INCRA, né? Então, feito um desserviço às nossas lutas históricas, principalmente dos povos originários. Obrigada e parabéns. Eu até vou, obrigada, Celina, é um prazer te ouvir, desculpa emendar minha fala, mas realmente eu sou muito entusiasta da ouvidoria e continuo cobrando, e estou sempre cobrando, falando, nossa, agora essa seleção tem que sair, mas eu estou sempre em cima também, chega alguns cabelos brancos, é a implantação da ouvidoria da DPU, mas o que eu digo é que o que se tem tentado são convênios, né? Aí, por exemplo, o convênio com o PNUD, que passa recursos humanos para ampliar a atuação em favor de alguns grupos vulnerabilizados. Mas o que eu noto assim, é que a criatividade, às vezes, ela chega no limite, né? Então, no sentido de que por isso que é necessário ter ouvidoria também para oxigenar, para trazer mais ideias, para trazer mais lutas, né? Porque às vezes até a nossa criatividade como defensores, porque nós somos institucionalizados também, né? Nós estamos há 12 anos nessa instituição e a gente fica respirando a instituição, enfim, a gente fica também consumido pelo trabalho cotidiano, né? Então, esse é o João. Então é isso, né? É muito. Eu tento assim respirar um pouco, né? Buscar nos movimentos, mas realmente quem vai vir como ouvidor ou como ouvidora, que vai trazer essa experiência, que vai trazer também o Conselho Nacional de Ouvidorias, vai trazer a experiência de outros ouvidores e de ouvidores, vai haver uma alternância também, né? Inclusive das pautas, porque se vem um ouvidor ou uma ouvidora com uma determinada pauta, ele vai impulsionar, depois vai vir outro que vai impulsionar, né? Então eu entendo que daqui a pouco, quando tiver o esgotamento das nossas ideias, a gente vai conseguir também fortalecer, né, com vocês, assim. Eu estou até tirando foto aqui do João participando, né, João? Participando dos... Ah, tu tá de fone, o João não tá ouvindo aqui, que ele tá integrado aqui, Ana, a gente não tá te ouvindo. Mas é lindo isso, né? A maternidade nos acompanha e não... Vou tirar o fone. Oi, João. Oi, João. Quer fazer uma pergunta? Oi? Sim. Então, vamos lá. A mamãe acabou de fazer uma palestra linda. Todo mundo adorou o que a tua mãe falou aqui. Parabéns, tua mãe é muito boa. Obrigada pela compreensão. Pessoal, a gente não tem mais aqui nenhuma pergunta. Não sei se mais alguém quer perguntar, se mais alguém quer se manifestar. Agora sim, temos duas. A Sirlene e a Camille. A Sirlene não? Ai, Eu já falei. Eu já falei. De novo aqui, então sou eu que não estou sabendo tirar aqui, não. tá? Eu vou tirar, Camille, então. Vamos lá, Camille. Tá mudo, tá mudo. Tudo bem. Na verdade, seria mais uma curiosidade mesmo, por eu não atuar e querer aprender e ouvir também de vocês. Como é que funciona essa questão do intérprete? Talvez a Ana saiba mais, ou a Alessandra, com relação a quem são os intérpretes, né? Tem pessoas habilitadas, tem intérpretes suficientes, ou também existe uma defasagem muito grande nesse aspecto? Porque ele seria fundamental, né? Ele é advogado, não é? Ele sabe passar informações com conteúdo jurídico para o indígena. Como funciona? Eu posso esclarecer? Posso responder? O intérprete, Camille, ele é diferente do tradutor juramentado, né? O intérprete, ele pode ser da própria comunidade e até aconselhável que ele seja. Então, por exemplo, no caso, eu atuo normalmente com Caigangue.
Aí, por exemplo, essa servidora da FUNAI que eu te falei, que ela é caingangue, então ela fala tanto caingangue quanto português. Então, ela serve como intérprete, né? Mas, além disso, quando não se consegue, a DPU tem um núcleo em parceria com a UNB, que eu falei, a gente tem tentado muito convênio, né? Aí a UNB, ela tem o NUTRAD, que é a DPU e o UNB. E aí, dentro do NUTRAD, que é o núcleo de tradução, aí tem também as línguas indígenas. E tem línguas indígenas que são dificílimas, né? Caingangue, por exemplo, vem do G, né? Que é muito difícil. Então, assim, então é necessário também ter esses especialistas acadêmicos. O NUTRAD, ele está ampliando o seu leque de tradutores. O que a gente não tem é a agilidade, por exemplo, para uma audiência de custódia. Uma audiência de custódia é difícil tu conseguir essa agilidade por parte do nosso núcleo, que ainda tem uma burocracia de acesso, mas é isso também. No âmbito estadual, aqui a gente não tem nenhuma organização nesse sentido, nem o judiciário, nem a defensoria. Então, quando acontece um caso, até aconteceu há pouco, uma situação em que um colega me pediu um intérprete para levar, fazer uma atividade extrajudicial que era ir até o cartório de notas, enfim, um tabelionato. A gente faz essa ponte com a sociedade civil, né? A gente conversa com o CIMI, conversa com alguém do Comirim, e para que eles indiquem, né, alguém que possa fazer a tarefa, né? Então é bem artesanal, assim. Bom, pessoal, então, acho que não temos mais perguntas. Quero agradecer aqui imensamente a participação do querido professor Marés, que é uma referência para todos nós, das minhas queridas amigas, defensoras públicas, o Rodrigo ali. Inclusive, por exemplo, tem indígenas que falam português na hora da audiência. O juiz vai perguntar se entende fala, ele vai dizer que sim, até porque tem aquela introdução que ele não pode mentir, mas ele não compreende a fala com a mesma facilidade que sua língua original, né? É muito engraçado, porque no direito criminal se entendia, né, aquela questão do semi-imputável, né? Sempre se discutiu isso na teoria do delito, e é muito estranho, e casa bem com o que a Alessandra comentou, né, essa questão então tem celular, usa bermuda da Adidas, então ele está adaptado, né, que seria errado. Assimilado. Exato. Ele é assimilado. Como ele tem compreensão do que ele está fazendo, né? Doutora Bom, Patrícia, oi. antes de te interromper para fazer o encerramento, eu queria, por gentileza, pedir se o pessoal puder ligar a câmera para a gente fazer um registro dessa véspera de feriado, todo mundo aqui. Acredito que a mulherada seja a maioria, então, além de um evento lindo, muitas mulheres presentes aqui. Então, registro. Perfeito, Gil. Obrigada, querida. Feito? Feito, gente. Obrigada. Então, tá. Obrigada, Gil. Obrigada a todo mundo. Eu ia fazer uma fala mesmo para agradecer a Gil ainda. Para todas, viu? Até semana que vem o curso vai adiante, está lindo, está muito interessante. Vamos adiante. Sabe? Próxima palestra ali do João. O João vai nos ajudar aqui, né? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, até semana que vem. Obrigada por tudo, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todas, todos. Obrigada, professor Maré. Boa noite.